mais alguns minutinhos para a gente aproveitar o máximo de tempo. Quero agradecer a presença de vocês, principalmente os que estão aí pontualmente, né, dentro do horário. E é uma alegria enorme já ver as pessoas assim interessadas em entender melhor o currículo Lattes, porque às vezes a gente diz que é um bicho de sete cabeças, mas vocês vão ver que não é tanto assim. É só não deixar ele lá em stand-by, é só não deixar ele hibernar, né? É só a gente manter sempre ele vivo, né? E aí o intuito mesmo dessa oficina é fortalecer a trajetória profissional e também acadêmica, né? Tem alguns colegas que se inscreveram, outras pessoas eu não conheço. Algumas pessoas são da minha página, né? Eu tenho uma página no Instagram, no LinkedIn também a gente está sempre discutindo variados temas, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar. E sintam-se acolhidos e acolhidas. Nós tivemos muitos inscritos, né? E eu tive que fechar o formulário ontem, justamente para que ninguém ficasse de fora no sentido de que tivesse um limite de pessoas. E é bem difícil encontrar um horário bom para todo mundo, então eu vou deixar gravada, já está sendo gravada, inclusive por outra plataforma. E aí vou liberar o acesso do link para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Então acho que a gente já pode começar. Queria dizer boa tarde a todos vocês que estão aqui pontualmente comigo nessa oficina. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela, né? Eu sou, por formação, assistente social. Também sou estudante de tecnologia da informação, com ênfase em inteligência artificial. E, né, hoje a gente vai entender o que é o currículo Lattes, como criar o seu do zero. A plataforma ela é mantida pelo CNPq, né? E ela funciona, né? Gente, quem não tá no link do WhatsApp, esse aqui é o QR Code, tá? Se quiserem entrar, quem não tá ainda no link do WhatsApp, que é onde a gente coloca as informações, esse é o QR Code. Então, o que é o currículo Lattes, né? Tá entrando mais pessoas aí. Eu vou continuando, tá? Só para manter mesmo o horário e a gente não perder conteúdo, tá bom? Então, a plataforma do Lattes ela é mantida pelo CNPq. Ela funciona como um padrão nacional para registro da trajetória científica e profissional do Brasil. Então, assim, às vezes as pessoas acham que por não ter uma formação em graduação, em doutorado, em mestrado, não precisa ter o Lattes. E pelo contrário, desde que você iniciou a sua trajetória acadêmica, você já pode estar criando o seu Lattes e já pode estar ali alimentando esse seu currículo, né? Então, o Lattes ele é exigido em processos seletivos, em bolsas, em editais acadêmicos. E aí eu quero falar também por quê, né? Qual é a diferença do currículo Lattes para um currículo tradicional? O Lattes ele é cronológico e acadêmico. Ele vai valorizar a sua formação, sua produção e a sua trajetória acadêmica, né? E também profissional, quando a gente vai entender aqui por que
profissional, né? E não somente acadêmica. Você pode estar inserindo, adianta a vocês, informações profissionais, desde que ela tenha relevância para a sua produção acadêmica, para a sua formação, para aquilo que você está buscando na sua trajetória, né? Então, o currículo Lattes, ele não é o currículo de vaga CLT. Não pense que você colocar todos os locais que você trabalha é possível estar no Lattes. Não, ele é diferente, porque são outros objetivos que o Lattes ele propõe, né? É diferente, então, de você dizer que o seu currículo Lattes é o mesmo que o seu currículo para uma vaga em CLT, por exemplo, né? Então, o Lattes, ele não é sobre vender, né? É sobre registrar a sua trajetória. E aí vocês vão ver que essa trajetória, ela vai iniciar desde ali a sua formação no ensino básico, né? Quando você conclui ali o seu ensino médio, você registra essa escola e ali começa essa sua trajetória acadêmica. Então, qual é a importância do currículo Lattes? Ele é importante porque instituições como as universidades, agências de fomento que usam Lattes, eles avaliam seus candidatos, né? E mesmo que o currículo Lattes não seja exigido ali naquele edital, não pense que porque ele não está sendo colocado listado ali, que as instituições ou as agências, elas não vão buscar pelo seu nome dentro do Lattes. Muitas vezes sim, elas buscam o seu nome no Lattes para que eles tenham mais sentido no que avaliar, né, se você tem aquelas competências ou não. Então, um currículo, quando ele é bem preenchido, ele pode sim abrir portas em seleções, em oportunidades que você está buscando no meio acadêmico, né? Então, só para frisar, o currículo Lattes é importante porque ele é essencial em processos seletivos, concessões de bolsas, editais de fomento, avaliações acadêmicas. Um Lattes bem preenchido aumenta suas chances em seleções acadêmicas e profissionais no meio científico. E aí, onde o currículo Lattes ele é exigido ou avaliado? Né? Universidades e instituições de ensino é o número 1. Por que a gente diz que é o número 1? Ora, se você sai de uma universidade, você tem o seu registro ali. As universidades, quando vão contratar alguém, seja ele dentro de um processo seletivo, seja ele dentro até de um concurso público, ele vai buscar pelo seu currículo Lattes ou exigir que você envie como comprovação alguns documentos que você colocou porventura dentro do seu Lattes, né? Então, universidades e instituições de ensino, em processos seletivos de mestrado e doutorado, seleção para disciplinas com aluno especial, programas de iniciação científica. Se você ali dentro do seu curso, seja um curso à distância ou seja presencial, você participa de pesquisas de extensão, né? Projetos de extensão, você já pode também estar colocando dentro do seu curricular. Se não, espere sair da universidade. Veja, pode ter estudantes aqui porque eu vi o formulário, né, respondido. Não pense que por você ainda estar cursando a sua graduação, o seu curso técnico, você não precisa ter um Lattes cadastrado, né? Você já pode estar fazendo o seu cadastro, você já pode estar registrando todos os eventos que você participa, né? Que é relevante ali naquela sua trajetória acadêmica, né? Programas de iniciação científica, as monitorias acadêmicas, muitos alunos, estudantes, eles são monitores, participam de seleções para ser monitores de determinada disciplina. Então, avaliações internas de docentes e pesquisadores. Nessas avaliações, por que exigir o seu currículo Lattes? Para ver ali suas competências, para ver se você está dentro do perfil, dentro daquele encaixe, né? Em muitos casos, o Lattes ele não é o primeiro documento, ele é o primeiro documento a ser analisado, né? Quando há essa busca por um perfil, vai em busca do seu currículo Lattes e vai ver dentro daquelas competências, dentro dos seus interesses, porque você é a pessoa mais, digamos que, apontada para ocupar um espaço a que você está se propondo, né? Se candidatando. Bolsas e auxílios, veja só.
Você que é estudante dentro da graduação ou que você já está buscando ali profissionalmente também como pesquisador, bolsa e auxílio, o seu Lattes também ele é avaliado e exigido, né? Bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, bolsas de iniciação científica, bolsas de pós-graduação, né? Algumas seleções em universidades públicas, quando você vai concorrer a um mestrado, a um doutorado, ou até uma especialização, né? É exigido o seu currículo Lattes. Às vezes as pessoas deixam para. O sonho é ter um mestrado, mas aí não tem ali alimentado o seu currículo Lattes. E muitos sabem, todos vocês já devem, quem tem interesse em fazer mestrado, que o currículo Lattes, para entrar em um mestrado, em um doutorado, o seu currículo Lattes tem que estar ali, tá tudo comprovado. Tudo que você colocar tem que estar comprovado, né? Por quê? Porque quando é exigido o seu link para o seu Lattes, ou ele impresso, ou ele digital, no ato da sua inscrição, você vai ter que enviar os seus documentos comprobatórios. Tudo que você colocar no Lattes, você tem que estar comprovando também, né? Auxílios para eventos científicos, né? A, Quem gosta de estar participando de congressos, né, seja eles regionais, nacionais, internacionais, se você estiver indo com o fomento da sua instituição, o seu Lattes vai dizer se você é a pessoa mais apta ou não para estar ali, tendo auxílio para que você participe daquele evento, um evento internacional que você queira ir. Então, o como o seu Lattes é bom para que aquela instituição veja que você realmente tem interesse de participar, né? Que você vai trazer bons frutos de um evento que você quer participar. Então, ter um currículo Lattes também vai ajudar nisso, nesse sentido. Editais e chamadas públicas. Veja, editais de pesquisa, editais de extensão, chamadas para projetos institucionais, seleção de bolsistas e colaboradores, também exige e seu Lattes também é avaliado, né? O Lattes ele serve como uma comprovação da sua trajetória profissional. Então, você concorrer a um edital, uma chamada pública, se você tiver o seu Lattes ali que comprove que você é a pessoa ideal para aquele edital, para aquela chamada de um projeto cultural, seja um projeto acadêmico cultural, de pesquisa, né, dentro daquela sua linha, né, de estudos e pesquisa, você tendo no seu Lattes, você também é o melhor candidato para isso. Concursos e processos seletivos, né? Seja processos seletivos de prefeituras, seja processos seletivos de secretarias ou até concurso público, né? Concursos para docência, seleção de professor substituto, contratações temporárias em universidades e institutos, bancas de avaliação de títulos. Então veja que o Lattes, né? Ele não morre somente ali dentro da universidade. Todo o âmbito que vai ali avaliar a sua trajetória acadêmica exige o Lattes e o seu Lattes é avaliado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no nosso chat. O pessoal tá ouvindo bem, né? Tô indo muito rápido, tá tudo ok por aí. Obrigada, Vanusa, pelo retorno. Então, outro espaço que o Lattes ele é exigido ou avaliado, né? Projetos, grupos e redes de pesquisa. Ingresso em grupos de pesquisa, parcerias acadêmicas, convites para participação em projetos, análise de perfil por coordenadores e orientadores. Mais outro espaço que não está somente dentro do âmbito ali da universidade, né? Você pode estar envolvido em um projeto dentro de uma secretaria, dentro de outro espaço na sociedade, que não é dentro da universidade e que o seu currículo Lattes ele vai ser avaliado. Eventos científicos, né? Submissão de trabalhos, avaliação de currículos para apresentação oral,
convite como palestrante ou mediador, composição de comissões científicas. Então, olha só a importância, né? Quando você vai ali preparar um evento, você é parte daquele evento, e aí você está na dúvida se aquele seu convidado ele tem o perfil ideal para estar falando de um assunto. Lá quando a gente está preenchendo o currículo Lattes, pergunta-se linhas de pesquisa, linhas de interesse. Então, veja só, uma pessoa avaliada por o currículo Lattes para estar no evento é outro nível, porque você está tendo a comprovação de que aquela pessoa ela tem interesse por determinado assunto, né? Submissão de trabalhos, né? Muitas vezes a gente, para concluir um curso, a gente precisa estar, por exemplo, publicando numa revista, né? E aí, quando a gente vai publicar numa revista, quando você está ali já terminando a sua graduação, o seu curso técnico, seja lá qual linha é, você vai enviar o seu currículo Lattes para ver se a revista vai aceitar você como autor, né? Mesmo ela sendo paga ou gratuita, há revistas que pedem o seu currículo Lattes para também ter uma avaliação. Em eventos científicos não é diferente. A submissão de trabalho, você tem que estar enviando também o seu currículo Lattes digital para que aquele evento veja, avalie, né, o seu currículo para checar o interesse de submeter o seu trabalho ali, para você fazer uma apresentação oral, né? Então, também é exigido e avaliado o seu Lattes nesse momento, né? Instituições públicas e organizações, processos seletivos em órgãos públicos, projetos financiados com recursos públicos, contratações com perfil técnico acadêmico, né? Consultorias e pareceres técnicos. Aqui são outros espaços onde o currículo Lattes ele também é avaliado. Então, mesmo quando não é solicitado explicitamente o seu currículo Lattes, o currículo Lattes ele costuma ser consultado, né? Por quê? Porque ele é público, né? Você tendo preenchido o seu currículo Lattes, ele está público, ele está numa plataforma nacional do CNPq. Tá? Então, não ter o seu Lattes ou manter ele desatualizado, ele vai fragilizar a sua trajetória acadêmica e profissional. Tá? E aqui eu trouxe mais um tópico que é muito importante. E dentro do formulário respondido, né, algumas dúvidas estavam relacionadas também o que colocar, né, e o que não colocar no currículo Lattes. Então, veja, alguns exemplos do que não colocar dentro do seu currículo Lattes. Cursos sem relação com a trajetória acadêmica. Informações pessoais desnecessárias. Textos subjetivos ou opinativos. Lá no formulário vocês também teve algumas pessoas que perguntou como fazer um bom resumo. E aí um ponto desse nosso encontro hoje, eu vou ensinar vocês, né, como você elaborar o seu resumo ideal, o seu resumo perfeito do seu perfil, de acordo com o Lattes que você tem hoje, tá? Então, assim, no resumo, a gente não pode ter um texto subjetivo, né? A gente não pode estar colocando sua opinião ali dentro, você não pode estar falando até mesmo em primeira pessoa dentro do seu resumo. Outro tópico, experiências sem vínculo com a formação ou a sua atuação. Lembra que eu falei lá no início que por você ter uma carreira desde os 16 anos de idade, você não precisa estar registrando em todos os locais que você trabalhou na vida. Veja que sua experiência tem que ter vínculo com a sua formação e a sua atuação. Então, nem tudo deve estar dentro do Lattes, tá? Se houver uma relevância, tá? Se houver e quando houver relevância, você vai preencher lá no seu currículo Lattes, né? Porque nem tudo precisa estar lá e relevância é um critério quando se está falando do currículo Lattes. E se eu ainda não tenho muita coisa? O que é que a gente faz quando você não tem muita coisa, né? Todo Lattes, ele vai começar pequeno, né? Ele nasce ou dentro de uma instituição, quando você ainda é estudante, ou em qualquer momento da sua vida que você
tem aquele estalo e se atenta melhor ao que o Lattes pode trazer academicamente e profissionalmente. Então, todo Lattes ele começa pequeno. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de começar a preencher o seu Lattes ou de enviar ou de publicar o seu link do Lattes para uma seleção, para um edital. Né? Se você tem um Lattes, você iniciou ele e foi com coragem e orientação que começou a preenchê-lo, né? E até com conhecimento, porque às vezes tem instituições que formam alunos sem ao menos falar do currículo Lattes, sem ao menos incentivar os estudantes a terem um currículo Lattes. Então, todo Lattes ele começa pequeno. Graduação, cursos, eventos, tudo já conta, né? Os seus interesses e as suas áreas de atuação também importam dentro do Lattes, né? O Lattes, ele vai acompanhar a trajetória. Ele vai crescer com você. Então, se você ainda não tem muita coisa, comece sabendo que você vai conseguir preencher à medida que você desperta para esse interesse de preencher esse currículo, de saber que ele é importante na sua trajetória acadêmica e também profissional, né? Então, vocês estão pelo computador, eu espero que esteja pelo computador, porque aí a gente já começa abrindo a plataforma, tá? Essa apresentação eu vou colocar no grupo e aqui é um link clicável que vai para o currículo Lattes no YouTube, né? A plataforma publicou uma série de vídeos curtos ensinando como manusear o Lattes e também respondendo dúvidas frequentes sobre o currículo Lattes. Mas para quem está no computador, né, a gente vai fazer aqui o acesso do Lattes, da plataforma Lattes. Vocês já estão aí abrindo? Vocês vão digitar no... Eu pedi também antecipadamente que vocês tivessem por perto uma pastinha no seu Drive, uma pastinha física, né, com seu documento de identificação CPF, histórico escolar, diplomas, datas de início e término de alguns cursos, eventos, publicações, produções acadêmicas, idiomas e experiências profissionais. Eu pedi isso com antecedência porque, para quem está começando do zero, a gente vai mostrando esse passo a passo, né, de como ir colocando ali, sanando algumas dúvidas também, tá? Gente, eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar aí, tá? O áudio tá bom. Por favor, me dá um joinha, falem, abrem os microfones. Certo. Então, a gente já pode iniciar abrindo a plataforma Lattes, né? Ótimo, Kelly. Obrigada, Kelly. Então, vamos lá. Vocês vão colocar no navegador de vocês isso aqui que está em amarelo, né? Que é o lattes.cnpq.br. Alguns navegadores, eles travam a entrada do Lattes, né? E aí, eu estou usando agora o do Google, que é o Chrome. Se vocês tiverem problema com algum navegador, né? E aí vocês vão aqui, ó, cadastrar novo currículo. Tudo ok? Em cadastrar novo currículo, vocês vão ver aí uma página, né, que é o passo a passo, onde vai aparecer o país de nacionalidade, vai aparecer o e-mail, vai aparecer o e-mail que você vai confirmar novamente, né? Coloque sempre o e-mail que você sempre usa, para não ter problema com senha, quando for recuperar, se perder, enfim, né? E aí vocês vão colocar uma senha e vai avançar, tá? Ok? E aí, nessas informações pessoais, ele vai pedir nome completo, né? Vai preencher com data, o número do seu CPF, né? Não fiquem com receio de colocar CPF. Lembrem-se que é um site seguro, né?
Por isso mesmo que alguns navegadores eles não abrem, porque existe uma segurança por trás aí dessa plataforma do CNPq. Se tiver uma foto, se não tiver uma foto agora, pode deixar, depois vocês voltam lá e colocam essa foto. Essa foto, nada de selfie, né? Uma selfie ali que você esteja em uma praia, no shopping. Coloca uma foto neutra, né? Não é uma foto de RG, mas assim, você pode dar um leve sorriso, você pode estar com uma roupa mais composta, tá? Então, assim, uma foto que você esteja visivelmente ali aparecendo, né? Somente você, claro, uma foto profissional. Seu endereço, seus contatos, telefone pessoal, né? O móvel. E aí, lembrando que você deve preencher com dados reais, porque vai evitar um erro de validação. Depois que você envia esses documentos, né, tem que colocar documentos reais mesmo, dados reais, porque tudo isso vai ser validado depois para confirmar que você é uma pessoa, que você tem um CPF, enfim, né? E aí, o próximo passo, quem quiser uma pausa para eu explicar alguma coisa, é só falar, viu, gente? Se não estiver acompanhando, só falar. No próximo passo, depois que você preenche essa parte das informações pessoais, você vai colocar ali os seus cursos concluídos ou cursos em andamento, né? Eu vou aqui abrir o meu, porque aí se tiver alguma dúvida e vocês não estarem visualizando, eu abro a tela do meu para mostrar. Ok. Então, seguindo, né? Nessa formação acadêmica, você vai colocar cursos concluídos ou cursos que estejam em andamento. E aí vocês podem ver aí que eles vão pedir o período, né? Se já iniciou, se foi concluído ou se ainda está em andamento. Aí você vai marcar essa opção, né? Nome da instituição, o ano de início e ano de conclusão. Se você já é formado, já tem uma graduação, você vai colocar o título do seu TCC. Se é um mestrado ou uma tese, você vai colocar lá também o seu orientador, né? Porque o seu orientador ele também está registrado no Lattes, então vai aparecer a opção lá no Lattes dele dizendo que alguém mencionou ele no seu Lattes, né? Então, lembrando que quando você coloca o nome da sua instituição, quando você coloca as suas qualificações acadêmicas, você está formando ali a espinha dorsal do seu currículo, no sentido de dizer que o seu currículo ele é fundamentado com base em dados reais, né? Que você passou por aquilo, toda aquela trajetória. E aí, outro ponto lá dentro do Lattes, você seguindo, é a atuação profissional quando é aplicável. Por que eu coloquei quando é aplicável? Lembra que eu falei para vocês que nem tudo que você tem de carreira deve estar dentro do Lattes, né? Se há relevância para sua trajetória acadêmica, você vai colocar no Lattes. Se não tiver relevância dentro da sua trajetória acadêmica, não necessariamente vai estar lá dentro do seu Lattes, né? Então, instituição que você atua, empresa, o cargo, o período, qual é o tipo de vínculo que você está dentro dessa instituição. Esse campo é importante para profissões com experiência prática, né? Mesmo fora da pesquisa. Se você. Olha, tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui, a colega colocou uma pergunta. Tem um período máximo, tipo últimos 3 anos? Kelly, não. Você lembre-se que esse currículo Lattes, toda a sua trajetória deve estar registrada. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça até outubro do ano passado. Eu não preciso colocar? Preciso, porque a minha experiência, aquela minha atuação em outubro do ano passado, foi importante e tem relevância para o meu currículo, para a minha trajetória. Respondido, Kelly?
Eu acho que essa pergunta que você fez é porque alguns espaços, quando você participa, ele fala assim, no mínimo, na sua atuação de no mínimo 3 anos atrás, 5 anos atrás. Não importa, tá? Mesmo que você não passe naquela seleção, porque o seu último trabalho que teve foi relevante, foi há mais de 3 anos atrás, não importa. O seu currículo lá está registrando toda a sua trajetória acadêmica, toda a sua trajetória profissional. E em algum espaço ele vai ver que você tem ali sim experiência dentro daquele cargo, por quê? Porque você já atuou dentro daquela linha. É, Samantha, atuação profissional só tem de estágios. Isso, Samantha, sim, você coloca porque tem lá dentro do Lattes um espaço onde fala que você é voluntário. Então, estágio entra dentro desse espaço que não é não remunerado, tá certo? Então, coloque toda a sua experiência e atuação como estagiária também, tá bom? Isso geralmente é em seleção de mestrado e provas do concurso eleitoral. Pronto. Então, eu vou olhando aqui aos poucos quando houver mensagem de vocês, tá? Então, aqui dentro dessa atuação, né, colocar, né, conforme a relevância, tá bom? Áreas de atuação e idiomas, né? Aqui, nesse espaço dentro do Lattes, você vai escolher a área de atuação correspondente. Vai abrir lá uma caixinha dizendo se é ciências humanas, se é engenharia, se é arte. Então, você vai selecionar qual é a área de atuação sua, tá? A importância de colocar idiomas e nível de proficiência. Se você tem um curso de inglês, um curso básico, você coloca lá. Se você é fluente na língua, você coloca lá. Se você não fala, né? Não, só lê, você coloca lá. Tudo isso você tem que estar falando, dizendo qual é o seu nível, né? E inclusive porque para o mestrado, né, iniciando ali no mestrado, você precisa ter uma prova, fazer uma prova, realizar uma prova de proficiência em uma língua. Então, se você já registrou ali no seu currículo, né? Existe essas provas de proficiência, você registra que você já tem, e aí você só leva lá a comprovação, dizendo que você já fez, já tem essa prova de proficiência naquele idioma, tá? E aí, só dizendo assim, reforçando, né? Esses campos que a gente está preenchendo de atuação, de idiomas, ele vai ajudar a refletir a sua competência adicional. Porque tem um campo aí dentro do lado também que vai falar sobre as suas competências, né? Adicionais. E aí aqui a gente tem outras seções dentro do Lattes, né? Produções e atividades. Né? Caso você já tenha experiência com publicações científicas dentro da graduação ou já quando você já tem a sua graduação ou curso técnico, você vai colocar a sua produção lá dentro. E muitas vezes ele vai pedir um registro, né? Se for uma produção de capítulo, se for uma produção de livro, de manual, quando esse material é produzido, existe um númerozinho chamado DOI, o DOI, que você precisa estar registrando, e aí o currículo Lattes ele vai validar aquilo ali, aquela sua produção. Participação em eventos, simpósios, congressos, né? Isso tudo é dentro dessas atividades que você participa, ou dentro do curso da instituição, ou já formado e você tenha participado, né? Projetos de pesquisa e extensão. Eu estou na graduação e participei de um mini curso. Ele só tinha 5 horas, só tinha 3 horas, só tinha 10 horas. Você vai registrar que você participou. Você vai colocar o tempo que você participou. E, gente, para quem é estudante de graduação ainda ou de curso técnico, tudo isso. Eita, desculpa. Tudo isso que você for participando dentro do seu curso, fazendo parte do seu curso,
Abre uma pastinha no Drive, no seu Drive, no seu e-mail, ou abre uma pastinha no seu computador. Eu digo no Drive porque vai ficar na nuvem. Então, assim, não corre o risco de você perder aquele certificado, né? Ah, mas eu recebi ele impresso. Não tem problema, digitaliza e coloca no Drive. Por quê? Porque você colocando dentro do seu Lattes, você vai ter a comprovação dele dentro da pasta na nuvem, ou vai ter ele dentro de uma pastinha física e vai comprovar quando aquilo for solicitado. Você lá numa entrevista para concorrer a uma bolsa de pesquisa. E aí perguntaram: você participou desse mini curso? E eu queria ver a comprovação. Você leva tudo lá, tá tudo organizadinho, que você participou realmente dessa oficina, né? E não vai ter nenhum problema de dizer que você inventou aquela participação, porque pode acontecer de você perder esse documento e não tiver como comprovar, tá? Então eu oriento sempre que abra uma pasta e guarde tudo que você for participando, sempre colocando no seu currículo Lattes, né? Orientações e prêmios. Esses prêmios tem aí dentro do. Orientações é quando você é um orientador enquanto professor, né? E prêmios tem um campozinho dentro do Lattes que você pode inserir premiações que você tenha, né, participado. Por exemplo, enquanto eu estava trabalhando em uma dada instituição, eu recebi um prêmio por um projeto que eu fiz. Então, eu também inseri lá no meu Lattes porque ele tinha relevância naquela minha atuação, certo? Tudo isso aqui, gente, ele vai favorecer, vai ter relevância, né, no seu perfil ali dentro do seu Lattes. Vou abrir aqui novamente a chamar as mensagens e ver o que aqui tem. Eu recebi também mensagem no grupo do WhatsApp, então eu vou ver o que é, tá certo? Porque aí pode ser que seja alguém que não tenha conseguido acessar, né? Ah, era só a colega avisando que já começou. Então, voltando aqui, vou olhar as mensagens aqui. Vamos ver. Sim, olha, a obrigatoriedade de colocar o período que trabalhou. Sim, é necessário colocar. Inclusive, tem espaços dentro do Lattes que, se você não colocar período que trabalhou, se você deixar de preencher alguma informação que está em asterisco, ele não vai salvar, ele não vai ficar lá dentro registrado, não, viu? E vou mostrar para vocês, depois que você edita tudo no seu Lattes, tem um espaço lá na sua página inicial que você tem que estar, como é que eu posso dizer, validando aquilo que você fez, aquelas últimas edições, e enviando para a plataforma para que ela publique, né? Não é só você preencher e achar que está público. Você tem que confirmar essa publicação. Depois me lembrem de mostrar isso através do meu aqui, que eu compartilho a minha tela. Samantha disse: menção honrosa, posso adicionar mesmo sendo coautora do trabalho premiado? Sim, Samantha. Se você foi coautora, mesmo que você faça um trabalho que seja um grupo e seja coautora, tem um espaço lá que você vai dizer que foi coautora. Tem um espaço, por exemplo, se for um projeto, você é coordenador? Não, você era parte da equipe. Você é o coautor, você é autor. Tem um espaçozinho que você coloca e diz qual foi o seu papel naquela sua menção, né? Digamos assim, daquilo que você está editando. Mini cursos, cursos, coloquem participação em eventos. Sim. Quando você abre a página de participação de evento, vai perguntar se você era participante, se você era, por exemplo, palestrante, se você era apenas ouvinte, né? Então, geralmente esses mini cursos, né, congresso, exposição, feira, nós vamos como ouvinte, nós fazemos uma inscrição e somos ouvintes. Então, sim, coloque sempre o título que aparece no certificado que você participou. Se esse certificado tem a quantidade de horas daquele evento, você coloca também. Porque em alguns espaços, gente, eles pedem um mínimo de horas, né? Então, veja que existem muitos cursos online.
mas é de 10 horas, é de 15 horas, é de 20 horas. E em algumas seleções, né, eu já participei de várias seleções que o mínimo de horas é 60 horas. Aí só por isso eu não vou colocar os que eu participo de 2 horas? Não, eu coloco, entendeu? Porque aquilo é experiência, aquilo é conhecimento que você vai ali, ó, colocando numa caixinha que em um momento alguém vai ver e vai dizer, ela tem experiência com isso, ela tem interesse por esse assunto, certo? É, aulões, gente, relacionado a aulões, não tem esse espaço, né? Até porque esses certificados, eles não são assim de instituições que estão no MEC, por exemplo. Eu participo de um cursinho fechado, privado, que dá uma aula específica em determinada matéria. Sim, mas esse certificado ele não tem um registro ali que é nacional, que tem uma relevância, tá entendendo, Kátia? Então, esses alunos eles não vão contar, tá bom? Eu vou abrir para vocês depois, viu, Samantha? Aí a gente vê esse espaço onde tem participação e tem também outro espaço que é formação complementar, para a gente ver a diferença deles ali na prática preenchendo, tá bom? Iniciação científica é ainda dentro do seu curso, né? Você ainda ali como aluna. Então, assim, você vai colocar em projetos de pesquisa, porque a produção bibliográfica é quando você participa de uma revista, você participa de um capítulo de livro, você participa da produção de um livro, tá? Seja como organizador, seja como autor. Viu, Helena? É, quem não tem ainda experiência profissional na função pretendida, o que colocar? Só não invente, tá? Você vai colocar, por exemplo, o seu interesse, né? A sua experiência ali dentro da sua formação acadêmica. E se você buscou cursos relacionados àquela função que você pretende, você vai inserir. Se você tem uma formação complementar dentro daquela função que você está buscando, você também pode inserir. Só não podemos mesmo inventar no sentido de colocar que já trabalhou, que já, né, realizou participou de algum curso, algum congresso relacionado a isso, tá ali. E aí, gente, chegando nessa parte, né, básica das primeiras informações, quando a gente entra dentro na inserção, né, desses conteúdos que você colocou lá, né, dentro do seu perfil, a gente vai ter o espaço de revisão e submissão, né? Você vai revisar todos os campos para que evite um erro, né, ou omissão de alguma informação. Mas por que isso, se a gente pode editar a todo momento? A gente pode editar a todo momento, mas assim, a partir do momento que você coloca a informação ali, ela já está pública, né? Então, antes de você publicar, você vai revisar tudo que você preenche, né? A gente vai ver aqui se não tem erro de digitação, por exemplo, a gente coloca um título do evento do jeito que está no certificado, aí a gente erra uma palavra, a gente omite uma palavra. Então, assim, informações que estão faltando daquilo que você colocou, por isso que é sempre importante a gente estar revisando antes de a gente enviar esse currículo, né? Porque em até 24 horas ele vai ficar disponível na base da plataforma, na base ali de dados do CNPq. Então, antes de enviar, antes de ser publicado, revisar o texto que você inseriu, tá bom? Vocês querem que eu abra o meu currículo aqui e coloque na tela para vocês verem assim mais dúvidas que vocês tenham, que eu não tenha respondido aqui, né, verbalmente, eu posso estar mostrando alguma coisa. Pronto, vamos. Eu vou compartilhar minha tela do meu currículo.
E aí vocês podem estar olhando o que tem no meu e alguma dúvida que vocês tenham. Estão vendo já a minha tela, né? Leia, eu tô gravando sim, tá? E aí eu posso disponibilizar o link no grupo do WhatsApp ou tá enviando no e-mail também. Vou enviar no e-mail, porque algumas pessoas se inscreveram, mas não estão no grupo. E aí eu posso também estar colocando lá no YouTube, né? Para outras pessoas terem acesso. Eu aumentei aqui a tela um pouquinho, tá bom, gente? Então, assim, vocês estão vendo aqui o meu resumo, né? Depois vamos falar de resumo, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês estão vendo aqui que nesse acesso inicial aqui, você tem esse endereço de e-mail, ou, desculpe, esse endereço aqui, que é o endereço do seu Lattes. Então, assim, Elisângela, como é que eu consigo o link do meu Lattes para mandar para alguém, para um que está solicitando, e eu preciso, assim, com urgência, eu não tenho ele digital agora, eu não tenho ele em PDF agora, o que é que eu faço? Né? Então, você vem aqui nesse link, copia o link e envia. Quem quiser vai ver o seu Lattes completo a partir desse link, tá certo? Mas eu quero agora salvar o meu Lattes em PDF, eu quero ter ele salvo na pasta, eu quero enviar para uma seleção. O que é que eu faço, né? Eu vou vir aqui, ó, imprimir currículo. E aí, eu sempre coloco aqui, ó, completo, porque vai tudinho, né? Vai de oficina que você participou, vai de congresso que você participou, tudo que você colocou, ele vai completo. E aí você vem em confirmar, ó, já abre outra telinha aqui com ele, né? E você coloca imprimir novamente. Estão acompanhando, gente? Dá um joinha aí, por favor, dá um joinha. E aí você vem aqui, ó, imprimir, ver se tá PDF, pronto, ele já ficou salvo no seu computador. Todas as páginas que você tiver do seu Lattes, ele vai estar lá, ó, bonitinho, na ordem que você preencheu. A gente vai falar sobre o resumo, viu, Kelly? Fica tranquila, o seu vai ficar perfeito hoje ainda. E aí você imprime aqui, ó, já fica salvo o seu PDF, tá? Essa parte ok? Então, aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. A primeira informação que a gente tem aqui, ó, última atualização. A última vez que você mexeu no seu Lattes e que você enviou, vai aparecer a data aqui. E quem está vendo isso? Todo mundo está vendo isso. Todo mundo está vendo que você atualizou, que eu, Elisângela, atualizou o Lattes dela dia 7/1/2026. Sim, eu dei uma olhada no meu Lattes antes da gente começar essa oficina. E aí, ó, as informações básicas estão todas aqui, ó. Sua identificação, o seu endereço atual, o seu e-mail. Aqui nesse endereço, vocês vão ver que vai pedir informação de instituição, né? Como eu não estou em nenhuma instituição atualmente trabalhando formalmente, eu não tenho esse endereço aqui, mas ele fica nesse espaço aqui, ó, endereço de instituição, ou que você é estudante, ou que trabalha. Aqui você tem a parte do idioma, né? Olha como é importante. É o terceiro ponto do seu Lattes, é o seu idioma. Então, assim, correr para procurar um curso, porque isso vai contar na sua trajetória acadêmica. Seja um curso, né, de conversação, um curso de leitura, é muito importante, gente. E quem é de Natal, olha, quem é de Natal, é Rio Grande do Norte, o Ágora, Instituto Ágora, abriu essa semana a inscrição para cursos de idiomas, tá? Eu vou fazer. Concorrer, né? Porque tem um edital para você entrar lá também. E aí aqui, ó, prêmios e títulos, né? Aparece aqui aquelas premiações que a gente estava falando agora aqui sobre, né? E o outro ponto, ó, formação acadêmica e titulação. E aí vai da última para a primeira. A primeira, a minha, foi o ensino médio que eu registrei. E aí vai começando, ó. Médio, curso técnico, graduação e as especializações que você participou, né? Lembre-se que tudo que você colocar aqui, gente, tudo que você colocar, você tem que ter a comprovação dela
numa pastinha salva, um certificadozinho salvo, seja impresso, seja digital. Façam isso, tá, gente? Abram a pasta no seu Drive, lá na nuvem. Quem tiver dúvida com relação a isso, fala comigo depois e a gente vê isso bem direitinho para vocês não deixarem de deixar uma oportunidade passar por você não saber uma coisa, não ter uma orientação sobre, tá certo? Estou à disposição. Formação complementar. Algumas pessoas perguntaram sobre formação complementar e participação de congresso, de curso, etc., né? Produção acadêmica. Então, aqui, ó, essa formação complementar, vejam que eu tenho um curso aqui, ó, de 3 horas só, né? Um curso de curta duração. Muito bem, Thalita, muito bem, gente. Abusem do Drive, porque o Drive ele tem tem espaço demais e às vezes a gente só ocupa com foto, né? Então, assim, vamos usar o Drive para documentos, seja de qualquer tipo, porque o Google ele tem isso aí de acesso gratuito, tá? Formação de curta duração. Formação complementar. Né? Vejam aqui que eu tenho formações desde curta duração, e aí ele vai mostrando logo depois do título a carga horária. Né? Lembra que eu falei para vocês que algumas seleções elas olham essa carga horária, elas veem o mínimo de tempo que você está apta para participar de uma seleção por uma carga horária daquele curso que você tenha feito, uma formação complementar. Então, eu tenho um curso aqui de 20 horas, de 50, de 4, né? Então, tudo isso você vai preencher e vai contar. Vai contar na sua formação complementar. Então, tem aqui a linha do tempo, tem o título, né, daquele curso que você participou e tem a carga horária. Isso vem tudo automaticamente para cá no momento que você vai fazer o preenchimento lá naquele espaço, tá? Então, vejam aqui que é uma linha do tempo mesmo, tá bom? E quem tiver interesse, não souber, né? Existem muitas plataformas aí com cursos de curta duração, de várias áreas da saúde, áreas de assistência, áreas de cultura, tem cursos aí e que tem assim, como é que eu posso dizer, uma comprovação boa, porque são cursos do governo, ou cursos de algumas secretarias, tá certo? Então, tem várias plataformas que oferecem cursos que você pode estar enriquecendo o seu Lattes desde o momento que você está ali na sua graduação, tá certo, gente? Aproveitar o tempo que a gente tem agora, enquanto tiver tempo ou férias, enfim, né? Fazer esses cursos porque enriquece a sua experiência também. Tem o certificado em Libras. Nossa Senhora, com certeza coloque, Fabiana. Muito difícil pessoas que, né, têm essa experiência com Libras. Então, vai enriquecer muito o seu currículo você ter essa experiência. E é de 300 horas. Eu fiz curso de Libras porque a gente tem no meu curso, a gente paga uma disciplina, mas assim, muito pouco tempo, né, dessas disciplinas que a gente paga dentro da graduação. Então, quem tiver curso extra, com certeza colocar, viu, Fabiana? Não importa a instituição, tá? Se você está numa graduação dentro da instituição, faz um curso por fora, não importa, tá? O currículo Lattes, ele é uma plataforma que vai trazer ali um padrão de informação, mas assim, você coloca tudo que você tiver no sentido de que não é só de uma instituição, tá? Qualquer curso com, né, às vezes algumas instituições não têm o selo do MEC, mas assim, você pagou por esse curso, eu acredito, são 300 horas, né? Então, eu acredito que o seu certificado ele seja um certificado legítimo, tá bom? E aí, ó, começou aqui um tópico chamado atuação profissional. Dentro desse tópico, você vai ter vínculo, né? Por exemplo, aqui nessa atuação profissional, acho que foi Samantha até que perguntou, né? Que você tinha experiência como estagiária. Então, veja que aqui no meu apareceu algum vínculo como estagiário e como bolsista. Então, era um vínculo como bolsista e ainda fala aqui dentro também a carga horária.
Isso foi em 2013 e 14. Eu registrei e ainda está lá. Eu vou apagar? Claro que não vou apagar. Então, assim, é a minha trajetória acadêmica. Ela está registrada aqui, tá bom? Então, veja que tem atividades, tem a extensão, né? Veja, ó, isso aqui é tudo dentro de atuação profissional. Extensão, ou bolsista, estágio, olha aqui, estágio remunerado, estágio curricular. Isso tudo foi a minha experiência, então eu tenho que registrar, mesmo que não seja uma remunerada, tá bom? Veja que está tudo aqui registrado, tá? Outra pergunta aqui, coloca apenas depois de concluído? Não, Samantha, tem um espaço no Lattes que tem o ano de início e ano de conclusão e tem um botãozinho lá que você bota em andamento, né? Concluído ou em andamento. Então, não precisa esperar você concluir para você inserir, não, viu? Depois desse botão aqui, ó, de atuação profissional, a gente vem para projetos, né? Projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, isso tudo é de acordo com o que você insere lá, tá? Estão vendo aqui, ó, que é uma linha do tempo. Olha, uma linha do tempo. Outros tipos de projetos. Isso aqui foi outro tópico que tem lá e eu inseri, né? Olha, área de atuação. Essa área de atuação, existe um espaço aí que você, quando está preenchendo, ele pergunta, por exemplo, esse projeto é em qual área de atuação? E aí, automaticamente, ele vem para cá. Então, tudo que você vai identificar a sua área de atuação, ele vai vir aqui para esse espaço dentro do currículo Lattes. Ó, Kelly, esse tópico extensão, vou voltar lá. Vou voltar, extensão. Isso aqui, essa extensão foi dentro de atividades. Quando a gente abre aqui o currículo Lattes, existe um espaço que você vai dizer dos projetos que você está dentro da universidade, né? Então, alguns projetos dentro da universidade estão dentro de extensão. Vamos ver aqui, voltando, né? Produção, olha só, dentro de produção, lembra que eu falei que existem vários tipos de produção, né? Livros, capítulos, trabalhos em anais, em eventos, seja quando você está num evento e você envia uma apresentação oral para você participar, ou você vai com o seu banner, você vai colocar aqui porque ele participou do evento. Às vezes você leva o seu banner e apresenta depois dele ter sido submetido, e nem sempre vai estar na revista ou nos anais daquele evento, mas quando está, você coloca, porque quando você se inscreve no evento, você vai receber por e-mail, né, o link de acesso daquela revista ou daquele documento em PDF da sua publicação, e sua publicação está lá dentro. Então, veja aqui que, voltando, né? Como eu já estava falando dos eventos, você vai colocar as informações que vai pedindo lá, olha. O seu nome, o título, palavras-chave, áreas do conhecimento que tinha, né? O local onde você apresentou aquele evento. Tá vendo que é tudo detalhado que foi automaticamente depois que você preencheu? Olha, tá vendo? Apresentação, trabalhos e palestras. Estão vendo? Aí subindo mais um pouco, capítulos de livros. Se você participou de um capítulo como autor ou coautor, você coloca também. Lembra que eu falei para vocês que tem uma identificação quando a gente está no livro? Olha só, é isso aqui, ó, ISBN. Toda publicação tem esse registro e se você não tiver esse registro, não vai conseguir inserir no seu Lattes, tá bom? Essa aqui é uma comprovação de que você está naquele livro. E depois de validar o Lattes, só vai aceitar se você colocar isso, tá? Voltando um pouquinho, né? Livros, também vem tudo detalhado. Também tem o ISBN, assim como o capítulo, tá certo?
Deixa eu ir para as perguntas aqui. Em qual tópico coloca aprovação em concurso e processo seletivo? Vamos procurar, viu, Lícia? Ok, não diga isso não, mulher. Olha, publicação e produção, se você gosta do espaço, tem muitas revistas de todas as áreas de formação. É só você buscar, tá? Se sua formação é em turismo, em saúde, né, educação, você procura por revistas ou por eventos. Às vezes tem eventos que nem é mesmo da sua área, mas que se você tiver assim, se você conseguir agregar a sua área naquele evento, você consegue submeter, porque as áreas estão todas entrelaçadas, né, hoje em dia. Então, assim, tem eventos que às vezes são gratuitos, tem eventos que você precisa de uma inscrição. Em Natal acontece muitos eventos, não sei se você é de Natal, Kevin. Mas assim, revistas, tem revistas que são gratuitas, que você consegue enviar, e tem revistas que aceitam a produção sua com um valor, né? De Mossoró, muito bem. Mas tem sim, Kelly, se você é da área que pretende, por exemplo, ir para um mestrado, a produção, ela é essencial, tá certo? Tá sim, tá sendo gravada e não é pelo Meet, mas é por outra plataforma. E eu vou depois colocar o link em algum local, tá bom? No nosso grupo. Vamos lá. E aí, olha, descendo, deixa eu ver se tem mais a pergunta. Não. E aí, produção técnica, né? Existe um tópico aí dentro do Lattes chamado produção técnica que você pode estar colocando se você tem um blog, se você tem rede social que tem relevância para a sua profissão, você também pode estar colocando, olha só. Outras produções, né? Então veja que você tem muitos espaços para colocar, para preencher o seu Lattes, tá bom? Inovação, tem um espaço dentro do Lattes que vai tratar sobre essa questão de inovação, né? O seu trabalho ali como. E aqui, ó, aparece a parte de eventos. Olha, todos os eventos que você participa, como ouvinte, como participante mesmo, tá? Pessoal, vocês querem dar um intervalo para dar tempo ir ao banheiro, pegar uma água? São 2h30. O link ainda não caiu. A gente pode dar 5 minutinhos de intervalo, tá? Então, até lá. Vamos ver aqui qual foi a última pergunta. Olha. Carol, meu amor, florzinha do meu coração, olha só. A Carol fez uma pergunta bem interessante, tá? Em qual tópico coloca aprovação em concurso e processos? Eu tô aqui com o meu Lattes aberto já. Vocês estão vendo, né? E aí a gente vai ver aqui que no Lattes a gente tem esses botões aqui em cima, que é onde a gente vai, onde a gente inseriu, né? Aquelas informações que a gente tava olhando aqui o meu como exemplo. Mas algumas coisas o Lattes ele não tem especificamente, como por exemplo, se você passou num concurso, se você assumiu o concurso, se você foi nomeado, enfim, né? E às vezes acontece de que se você foi aprovado e se você foi nomeado, né, se você assumiu realmente aquele cargo, o correto mesmo é que você registre, né, em atuação profissional, tá? Você vai registrar lá em atuação profissional. Mas aqui, ó, atuação profissional. Mas se você foi aprovado
mas não foi nomeado ainda, você vem aqui, ó, em dados gerais, estão vendo o primeiro botão, dados gerais, e aí você coloca em outras informações relevantes. Aí veja o que aparece nessa caixinha. Neste local, você pode cadastrar informações adicionais relativas ao currículo, não contemplada nos outros módulos, né? Que é esses módulos que a gente já viu, que é atuação, projeto, produção, né? Inovação. E aí, você vai colocar aqui. Você vai colocar um detalhamento dessa sua aprovação, né? Um exemplo. Um exemplo de texto que eu posso colocar. Aprovada em concurso, seja bem objetivo, tá, gente? Nada de texto subjetivo, como a gente já viu. Aprovada em concurso público para o cargo de. E aí você vai colocar. E aí, conforme edital número, coloque essa informação, tá? Coloque a informação do edital e o número do edital. Por quê? Porque se porventura alguém for procurar, vai ter a sua relação, o seu nome naquele edital como aprovado. Então vai estar ali, você vai estar resguardado com relação a isso. E aí depois disso, conforme edital número tal, aguardando nomeação. Pronto. Você tem que ser objetivo. Você não precisa de detalhes, tá bom? Carol tá aí? Entendeu, Carol? Dá um joinha. Você já tá por aí, Carol? Tá. E aí, se o concurso ele teve uma classificação relevante, mas que você não foi nomeado, você também pode colocar nesse mesmo espaço outras informações relevantes. Mas a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, porque quando é que vale a pena incluir isso, né? Se esse concurso ele é de alta concorrência, se ele teve se a sua classificação ela foi bem expressiva, se ela tem relação direta com a sua área de atuação, tá? Então você vai evitar nesse espaço aqui listar vários concursos que não tenham um impacto real, que não tenham uma relevância para aquela sua área de atuação, tá bom? Então, assim, onde você não vai colocar dentro do seu currículo, onde não deve colocar dentro do currículo, aprovação. Lá, informação acadêmica, não coloque lá, não coloque em produção, não coloque no seu resumo. Não coloque aqui dentro desse resumo, gente. Esse resumo aqui que aparece no nosso perfil. Não coloque, tá? Não coloque também. Eita, que o trem tá danado. Vocês estão escutando o trem, gente? Não coloque aqui como curso ou como certificação, tá bom, gente? Então, aqui, onde vai ser dados gerais, outras informações relevantes, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente já segue. Já pode seguir para outro tópico, né? Pronto. Então, fechando, né, com relação a essa questão de concurso, no Lattes, gente, o que importa não é só a aprovação, tá? Mas é o vínculo que ele gera, né? Quando vira trabalho, entra como atuação profissional. Se não virou trabalho, você vai colocar mesmo de acordo com aquilo que a gente já viu aqui, tá bom? Vou voltar aqui para a janela da minha apresentação agora, para a gente ver o que é que tá faltando aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, gente, olha, a atualização contínua, contínua mesmo, porque o Lattes, ele é vivo, né? A gente recomenda que o Lattes, ele seja atualizado sempre que houver uma nova formação, né? Publicações, participação em eventos, projetos concluídos. Isso vai manter o seu perfil competitivo e relevante, tá bom? Então, não deixe
Não deixe para colocar ali no seu Lattes, atualizar, abrir o seu Lattes só quando você tiver uma pastinha cheia ali de 5 coisas para colocar, porque a gente acaba esquecendo e o seu Lattes está público, então as pessoas olham o seu Lattes quando é necessário, né? Mesmo que ela não fale, ei, fulano, me mande agora o seu currículo, porque você pode concorrer. Não, gente, mantenha o seu Lattes vivo, tá bom? Quando atualizar o Lattes? Ao concluir curso, ao participar de evento, ao mudar de área de atuação, pelo menos, ó, veja isso aqui, coloque na sua agenda, pelo menos uma vez por semestre, você tem aquele período ali de colocar para não esquecer nada mesmo, tá bom? Dicas práticas para um Lattes forte. Olha só. Preencha todas as seções aplicáveis com clareza, use termos consistentes e padronizados, inclua datas, detalhes completos, o que a caixinha do Lattes pedir você preenche. Em alguns espaços, ele não salva se você não preencher. Lembre-se que tudo que é obrigatório tem que estar preenchido, tá? Relacione produções com o link ou com o DOI, quando possível, e mantenha atualizações regulares. Responsabilidade e veracidade das informações. A gente já falou sobre isso aqui, né, gente? Então, essas informações do Lattes, elas são de responsabilidade sua, do autor. Então, dados falsos podem gerar exclusão sua daquele edital, daquela seleção que você está participando, tá? Lembre-se, mesmo que não é solicitado, o seu Lattes ele é visto, ele é avaliado. Então, não adianta a gente colocar informação ali que não seja real, porque você vai estar sendo avaliado a todo momento, tá bom? E aí a parte mais interessante, muitas pessoas colocaram, na verdade, isso lá no nosso formulário, né, do que mais tem dificuldade. E eu vou fazer aqui uma orientação muito prática, muito simples, de como você elaborar um bom resumo no seu currículo, aquele resumozinho que está ali, ó, logo no início, que a gente viu bem direitinho, tá? Entenda a função do resumo. Veja, gente, ele deve apresentar de forma objetiva quem você é, o que você faz, em que área você atua ou pretende atuar, tá? Pense no resumo como uma síntese da sua trajetória. Não como um texto longo, mas como uma síntese respondendo esses 3 tópicos, tá? Então, uma estrutura simples para um bom resumo, né? Um bom resumo ele pode seguir um modelo, né? A formação principal, a sua área de atuação e interesse, né? Experiências ou atividades relevantes que você tem, objetivos acadêmicos e profissionais, tá? A linguagem clara e objetiva sempre, sempre. Frases curtas, evitar jargões excessivos, evite textos genéricos, vagos, né? Prefira a clareza e a sofisticação, né? Atua na área de. É diferente de você dizer possui vasta experiência e amplo domínio. Veja só, o simples ele vai mais longe, né? Atua na área de. Não adianta você colocar textos longos, jargões, tá certo? Você não está sendo ali uma pessoa sofisticada por estar, né, colocando palavras e palavras que não façam sentido, que só deixem uma leitura, né, enfim, cansativa também às vezes, né? Erros comuns, olha só, gente, erros comuns. Currículo em forma de lista. Uma lista, sabe? Como tá aí esses tópicos. Tópico 1, ou então número 1, 2, 3. Evite forma de lista no seu currículo. Uso excessivo de adjetivo. Parece que você está se autopromovendo, né? Lembre-se, não é disso que se trata. Não é disso que se trata o currículo Lattes. Não é a sua promoção, não é venda, tá? É a sua trajetória ali. Informações sem relação com a sua trajetória, texto muito longo, repetitivo. Esses aí são erros comuns, tá bom, minha gente? Dicas que vai fortalecer o seu resumo. Escreva em terceira pessoa. Atualize sempre que sua trajetória mudar. Então, assim, porque assim, o resumo ele não é automático, né? Você não mudou o seu currículo, seu resumo vai mudar, não.
Então, assim, sempre que você mudou a sua trajetória, você vai lá naquele botão que tem do currículo e vai colocar editar. Tem um lápisinho lá de você conseguir editar isso e a todo momento você consegue editar esse resumo, tá certo? Então, assim, atualize sempre que a sua trajetória mudar. Alinhe o resumo com os seus objetivos atuais. Se você mudou de trajetória, você vai alinhar aquilo ali de acordo com os seus objetivos. Destaque o que mais relevante hoje. Um exemplo, vamos lá, um exemplo simples e depois vou mostrar para vocês como é que vocês podem melhorar o seu resumo, tá bom? Exemplo simples de resumo. Veja aqui esse resumo, né? Simples. Graduanda em serviço social, com interesse nas áreas de políticas públicas e proteção social. Possui experiência em projetos de extensão e participação em eventos acadêmicos. Atualmente busca aprofundar conhecimentos na área social. Veja que esse resumo é de uma pessoa que ainda está cursando. Ela não é uma pessoa que tem uma graduação. Aí só porque ela é uma estudante, ela não vai ter um bom currículo Lattes? Comece do seu resumo. Veja que o seu resumo, mesmo você sendo um estudante de qualquer curso, seja ele qual área for, você vai iniciar o seu currículo com o seu resumo. E veja esse resumo como ele está limpo, né? Ele está dizendo quem é você, está dizendo o seu interesse, está dizendo a sua experiência, está dizendo interesses futuros, né? Atualmente busca aprofundar conhecimento. Então veja aqui que você tem um resumo simples, limpo, objetivo. Então, um bom resumo ele vai orientando o leitor, ele vai valorizar a trajetória desde o primeiro olhar, né? Primeiro olhar ali, depois que você abre o resumo, o currículo de uma pessoa, tem o link dela, tem a última atualização dela, tem uma foto e tem um resumo. Então, um texto que é limpo, você já sabe que as pessoas elas vão continuar olhando, né? Isso aí é algo certo, né? Então, aqui vocês vão. Quem aqui tem conhecimento ou já usa qualquer IA generativa? ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek. Quem tem dificuldade, depois podem vir lá no meu privado ou no grupo e pedir alguma orientação com relação a isso. Mas eu queria que vocês aí no computador de vocês abrissem qualquer uma dessas, tá? Pode ser o Gemini, pode ser o ChatGPT. Abram e a gente vai colocar. Ótimo, Deise. Abram o seu chat GPT numa conversa limpa e a gente vai colocar aqui, ó. É um prompt que vai gerar um resumo a partir do seu currículo em PDF. Quem já tem o seu currículo salvo em PDF, tá? Quem não tem, vocês lembram como foi que eu mostrei que abre, que salva? Então, vocês vai salvar o PDF, salva o PDF e você vai escrever isso aqui lá na caixinha, ó. Lá na caixinha do chat GPT ou do Gemini. E o prompt é o seguinte, gente, simples. Leia o texto do currículo Lattes em PDF, que vou colocar abaixo. E aí você vai anexar. Tem o botão de anexar dentro do chat GPT ou do Gemini e você vai anexar o seu PDF. Então, você vai colocar o seguinte texto. Leia o texto do currículo Lattes em PDF, que vou colocar abaixo, e escreva um resumo curto e claro para o campo resumo do Lattes. O resumo deve ser escrito em terceira pessoa, explicar quem é a pessoa, sua formação, sua área de interesse, sua ou atuação, usar linguagem simples e objetiva, evitar palavras exageradas e repetições e ter apenas um parágrafo curto. Viu? Esse é o prompt. Quem está fazendo? Dá um joinha, por favor. Ninguém está fazendo? Pronto. Conseguiram anexar, né?
Então, vocês viram aí o texto, né? Vocês vão ver o texto, depois salva. Quem não tá fazendo agora, tira uma foto aí dessa página que eu mandei agora, que tá aqui, e vocês veem depois. Esse texto, se o seu currículo tiver bem preenchido, você não vai precisar corrigir em nada. Vai ser um texto excelente para o seu resumo de Lattes. Às vezes precisa de um ajuste ou outro, mas na maioria das vezes não vai precisar. E esse é um prompt pronto, ele é claro, ele é reutilizável, né? Ele pode gerar qualquer resumo profissional de currículo Lattes a partir desse PDF que você colocar aí, né? Então, ele é ideal para usar no ChatGPT, no Gemini, né? Inclusive durante esse espaço que a gente está fazendo aqui na oficina, tá bom? Vocês querem que eu faça o meu para vocês verem ou vocês não têm dúvida com relação a isso? Eu posso abrir aqui e a gente. Então, aqui mais um tópico bom para a gente estar avaliando, porque muitos erros eles eliminam os candidatos silenciosamente, né? Por exemplo, lá na primeira página do Lattes, a gente consegue ver a data, gente, da última atualização que você fez. Então, um Lattes que foi desatualizado, ele está desatualizado há anos. Ele já pode ali, ó, descarta você assim, ó, rapidinho, tá? Não importa se você tem experiência, mas se o seu Lattes às vezes não está atualizado, você pode ser descartado muito facilmente, tá? Datas erradas ou inconsistentes. Lembram que naquele espaço onde você coloca o concurso, por exemplo, você coloca que foi nomeado, que passou, enfim, e aí não tem uma informação que não é certo, que aquele edital nem existe, você inventou. Então, isso também pode silenciar, pode tirar você daquela seleção muito rápido. Então, assim, cuidado quando for colocar datas, cuidado quando for colocar informações, porque isso pode também eliminar, né? Campos em branco sem justificativa, resumo genérico. Então, vejam, resumo é a terceira coisa de quando a gente vai de cima para baixo olhando do seu lado. O resumo é a terceira coisa. Então, assim, é o resumo que vai te dar a chance de a pessoa abrir o seu lápis e ver ele até o final, tá bom? Muitas vezes é isso. E aí eu quero que vocês me digam, né, se tem mais alguma dúvida, o que é que eu posso mais ajudar vocês nessa tarde, né? Se é. Sim, Carol. É, o ChatGPT e o Gemini, eles estão excelentes. Inclusive, no gratuito a gente consegue anexar qualquer documento em PDF. Então, dá para fazer bem rapidinho aí esse documento do resumo, viu, do Lattes. Pessoal, mais alguma informação? Mais alguma dúvida, aliás? Peraí, deixa eu abrir aqui que eu não estou vendo. Helena, tem um espaço, deixa eu abrir aqui novamente. Tem um espaço lá de eventos que tem. Não, Vanusa, eu não fiz uma listinha, não, viu? Deixa eu abrir novamente aqui o meu e compartilhar. Deixa eu. Será que eu fechei, minha gente? Peraí, que já tá. Vou mostrar, viu, Helena? Só um minuto. Gente, eu posso colocar aqui um link para vocês de um formulário. Quem já está querendo sair, né? Pode ser que não esteja no grupo. O formulário para vocês é muito rápido, né? Só para vocês dizerem
como foi essa oficina, como é que, se porventura ela aconteça novamente, se foi sanadas as dúvidas, como é que a gente pode estar melhorando, tá bom? Muita gente não conseguiu participar realmente, e aí fica difícil atender em todos os horários, mas eu fiz assim o meu melhor, né? No sentido de que atender a maioria, no sentido de deixar também um horário assim bem aberto, porque a gente não estipulou, na verdade, nenhum horário de término, né? E aí não tem nenhum horário de término, então ficou super à vontade aqui o tempo. Quem já estiver saindo, preencha, por favor, esse link. E eu vou abrir aqui o Lattes novamente para mostrar onde é que vê a parte de eventos, tá bom? Para a gente fazer aqui passo a passo. Então, tá tudo ok sobre o resumo, Valdir? Conseguiu fazer no chat GPT? Thalita, deu certo o resumo? Você gostou? Obrigada, Carol. Eu também sou sua fã, viu? A número um. É... Obrigada, Kelly. Que bom que você conseguiu assistir, viu, Kelly? Eu espero que a gravação tenha dado certo também. Não deu certo abrir o link? Deixa eu abrir aqui o Lattes novamente para vocês verem essa parte bem detalhada sobre como inserir como ouvinte, tá? Vou abrir aqui bem rapidinho. Olha, vou compartilhar com vocês novamente, só um minuto. Pronto, estão vendo aí? Estão vendo o meu currículo, né? Então, acho que tá outra tela. Esse aqui. Pronto. Olha só. Eu boto o mouse e ele sai de cima. Acho que é porque tá com muito zoom. Deixa eu tirar o zoom. Tentando aqui colocar em eventos e o mouse. Pronto, eventos. Estão acompanhando, gente? Ah, a pessoa que perguntou sobre. Cadê? Quem foi a pessoa? Tá aqui. Helena tá aí ainda, Helena? Olha, Helena, você viu, né? Ó, eventos, e aí tem participação em eventos, congresso, exposição, feira. E aí você vai colocar aqui, ó, o nome do evento, se você foi ouvinte, se foi participante, se foi convidado. Coloca aqui o tipo de apresentação, se você foi como participante, coloca a natureza dele, qual foi o tipo, qual foi o ano. E aí, ó, depois é só salvar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvidas, gente. Ok, vamos ver se tem mais dúvida. Obrigada, Adrilene. Extensão, olha, Thalita, não consigo marcar, não conheço. Não tinha opção excelente, não, era Adrilene. Aí você escreve lá embaixo, viu? Olha, a Thalita perguntou onde colocar a extensão. Vamos ver aqui. Não é aqui. É... Thalita? Thalita ainda tá aí? Ó,
Projetos. Tá vendo que em projetos você tem de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino, outros tipos? Pronto, é aí, viu? Acompanhou? Projetos, pronto. Ótimo. Ok. Todo mundo. Alguém mais não conseguiu abrir o formulário? Se não tiver conseguindo abrir, salva o link. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Vocês autorizam a gente abrir a tela aqui, a câmera, para a gente só fazer um registro? Um registro bem rápido da nossa tela com câmera aberta? Podemos? E agora eu vou tentar estender um pouquinho aqui. Entrar mais gente. Só tá abrindo a câmera. Gente, eu queria falar da minha felicidade de vocês terem, né, cumprido o horário, entrado rapidinho aqui, para estar todo mundo junto. E eu fico feliz de ter dado super certo, porque assim, quando eu inventei de fazer essa oficina, quem me conhece sabe do meu tempo, mas assim, foi por questão de gostar mesmo da questão da orientação, né, e de colaborar com trajetórias. Eu tenho uma página no Instagram, tenho um LinkedIn, e apesar da gente ter uma agenda corrida, eu consigo assim entregar semanalmente. Todos os dias eu tenho uma programação lá no Instagram, no LinkedIn. Então, semanalmente eu faço, né, postagens e são postagens que realmente pode agregar em várias formações. Eu sei que tem pessoas aqui que não é do serviço social ou do TI, mas assim, são postagens que podem agregar na formação acadêmica e profissional das pessoas. E eu fico muito feliz de as pessoas terem aceitado participar dessa oficina, mesmo até nem quem me segue, né, quem conhece a minha trajetória, mas foi no quesito mesmo de colaborar. Então, eu fico muito feliz, espero que vocês tenham aprendido, absorvido bastante aí as informações que eu sei que são poucas no meio do acadêmico, né? As pessoas não falam sobre o Lattes e o quanto isso é importante para a gente, né? O Lattes. Então, eu vou fazer um print aqui bem rapidinho para a gente não perder esse momento, tá bom? Quando eu falar sorria, todo mundo sorria. Vamos lá? Prontinho. Obrigada, pessoal. Até logo. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês, viu?